neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Se as portas se fecharem para ti e tua luz começar a se apagar, se o vento forte soprar, abrigo na rocha pra ti. Se os amigos sozinho te deixar, e se o medo um amigo se fizer, põe tua vida no altar e verás a mão de Deus te amparar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pois na cruz nossas dores carregou. Nenhum mal eu temerei, vitorioso agora sou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
tuas forças começarem a se esvair e teus ombros não puderes mais erguer, lembras que Ele por ti uma cruz muito pesada carregou. Se o vale da sombra te chegar e a morte vier te açoitar, no Calvário de dor a vitória sobre a morte conquistou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pois na cruz nossas dores carregou. Nenhum mal eu temerei, vitorioso agora sou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não é de se admirar que Davi disse: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu, com letra maiúscula, se referindo ao Senhor dos Exércitos. Aquele Senhor com o qual ele enfrentava os exércitos. Ora, se Deus é Senhor dos exércitos, então estes exércitos deveriam respeitar a Deus como um comandante geral e nunca se pôr contra um exército de Deus. Com razão, o profeta de Deus para esta era disse: um eleito não persegue a outro eleito. É muito importante isso. Um eleito não persegue a outro eleito. E a característica de quem não é eleito é perseguir, difamar, maldizer. Ao invés de alimentar o povo, faz a matar. São matadores de ovelhas. Não adianta querer defender que, na verdade, são matadores de ovelhas. Porque quando a ovelha ouve coisas que não a alimenta, não é compatível com a sua natureza, ela tende a morrer. Morrer no espírito, no ânimo, na coragem e assim por diante. Mas você guarde isso. Quem persegue não tem a característica de eleito. Quem mata não é eleito. Não pode ser. E aí nós temos Caim, nós temos Abel do outro lado morrendo, Caim matando. E por fim temos
a grande meretriz matando e as ovelhas morrendo. A ovelha nunca mata, ela sempre morre. Mas, contudo, o nosso assunto prende-se um pouco a anjo. Por quê que Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum? Está exatamente nisto que ele próprio afirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele gozou de uma imensidade de vitórias em sua vida, bem como de fracasso, de derrota, de experiências amargas. Mas quando ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele estava se referindo, naturalmente, a transes perigosos de sua vida, enfrentando exércitos, inimigos armados, enfrentando mulher, sua própria esposa. Ele teve que ser guardado dela própria, porque se ele se arriasse no seu ânimo, quando ela achou tão ridículo o seu marido pular, dançar ao redor da arca, então ela estava se tornando realmente uma inimiga dele e que poderia lhe causar morte. Morte no seu ânimo, na sua coragem, no seu estímulo. Então nós vemos que ele, quando estava enfrentando uma guerra, ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Quando você vai enfrentar uma situação decisiva, uma situação que contraria seus sentimentos, uma situação que contraria o seu bem-estar físico, natural, financeiro, espiritual, você tome cuidado, porque você está passando pelo vale da sombra da morte, principalmente quando você está certo e tem razão. Nos nossos julgamentos de escritório, ao longo desses anos, temos encontrado que as pessoas que estão certas, que têm razão, correm mais risco do que as erradas, do que aquelas que não estão certas. Paradoxo, não é? Estranho, mas é verdade. Porque quando a pessoa tem razão, ela dá lugar à mágoa, à raiz de amargura, ao ódio, à reserva. E por fim, ela se torna credora. E na maioria dos casos, ela se torna uma credora incompassiva. Porque é difícil ser ferido, ser ferida, e não deixar entrar mágoa no seu coração. Então aquela pessoa que está certa corre mais risco, porque a errada, na maioria das vezes, diz: estou errado, me perdoa, o que eu vou fazer? Cabisbaixa, envergonhada, e pode sair bem melhor diante de Deus, bem entendido, do que aquela que está certa. Você tem aquela pessoa na mão. Agora, se você não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Atire a pedra. Faça isso. Execute-a. O profeta diz: você tem direito, agora você tem que ver se te convém fazer isso, em certos casos. Mas isso significa, em tudo, vale da sombra da morte. Agora, tendo a consciência, isso aqui não quer dizer angiologia, não, viu? Tendo a consciência de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, então o quadro muda. Porque, tendo uma consciência perfeita, basta dizer consciência, de que o anjo acampa ao seu redor, então você tem mais do que um repórter com a câmera filmando suas atitudes, você tem mais do que um detetive particular, você tem mais do que polícia, mais do que o marido, mais do que a mulher, mais do que amigos, mais do que a igreja, mais do que o povo. Você tem um absoluto vendo você, te assistindo em tudo que você pratica.
Onde quer que você vá, passando pelos maiores perigos, no ônibus, na estrada, no avião, no mar, na terra, no trabalho, dormindo, acordado, na pobreza, na riqueza, em casa, em qualquer lugar, você tem um anjo. Ele só fica perto de você, ele se acampa junto de você, se realmente você tem essa consciência e diz: bom, o anjo está me vendo, como eu vou fazer? Aí onde eu fico no canto da parede, você fica no canto da parede, nós ficamos no canto da parede. É bem verdade que se Deus nos olha através do sangue, esse anjo não seria de Deus se ele não fizesse o mesmo. Por isso ele nos guarda. Não é essa história de um anjinho que guarda a criança, anjinho que guarda o anjo São Fulano, o anjo São Ciclano, não é isso não. É o anjo do Senhor mesmo. Nós temos uma experiência com o profeta de Deus, quando Bilipó, seu filho, tratou mal a sua criança, porque estava mexendo no escritório do avô, do pai dele, de Bilipó, e deu-lhe um tapa e disse: Billy, você feriu o anjo dessa criança. Então, ali de pé, o anjo de Deus foi diante do exército de Israel e se removeu e se colocou entre eles e o inimigo. Aí que está a coisa. Se colocou entre eles e o inimigo. Eu tenho um anjo que está entre mim e meus inimigos. Meus inimigos, para me alcançar, eles têm que passar por este anjo. Quando o anjo diz: agora eu deixo, então pode chegar. Mas se ele não deixar, não tem como. Vamos lembrar, você pode descer na cova dos leões, você pode entrar na fogueira, você pode enfrentar Golias. A pedrinha se torna uma grande arma, maior, muito maior do que um gigante. A potencialidade daquele instrumento que tem Deus é muito maior do que o poder da bomba atômica. É a simplicidade. O anjo do Senhor não precisa de argumentos. Você não tem que estar acabando com seus nervos, acabando com seu coração, acabando com sua cabeça, com seu cérebro, para convencer as pessoas, convencer a sua família, convencer seus filhos, convencer seu marido, sua esposa. Não. O meio de Deus é completamente diferente. Ele chegou a dizer: não é pela força nem pela violência. Quando Saul mandou armar a Davi para enfrentar o Golias, vocês conhecem a história. Colocou a armadura humana do seu exército. Davi chegou a aceitar a princípio, experimentar a coisa, mas não sentiu confiado. Ele não teve paz com aquilo. Saul quis dar um diploma de teologia para ele, mas não teve jeito, não prestou, não valeu. E não vale, você vê que isso não está valendo nada. Não vence nada, não vence a moda pecaminosa, não vence pecado nenhum. Essa arma natural. Mas Davi jogou aquilo tudo fora, como São Paulo fez, como Moisés fez, gastou 40 anos para desincompatibilizar sua mente com a sabedoria do Egito. E agora? Agora era o poder de Deus.
era sem dúvida o poder maior que existia em cada demanda, em cada desafio. O poder maior estava com aquele que realmente estava com o anjo do Senhor. Sempre foi assim. Então ele diz, veja só, o anjo do Senhor está esta noite entre cada indivíduo aqui e o inimigo. O anjo do Senhor está aqui entre cada indivíduo e o inimigo. Entre um câncer e a pessoa, existe o anjo do Senhor. Entre todo o plano de Satanás para liquidar um filho de Deus, existe o anjo do Senhor. Por isso que nenhum filho de Deus parte um segundo antes. Porque quando Deus permite, o anjo do Senhor sai do caminho e permite. Jesus estava entregue ali, o profeta disse, bastava um estalar de dedo, miríades de anjos estariam ali. Sendo que um apenas acabaria com aquele poder romano, com aquele poder sacerdotal. Um anjo do Senhor somente poria todos aqueles acusadores pregados em cruzes. Eles teriam cruzes tantas quantas fossem necessárias para pregar a cada soldado, a cada sacerdote, para pregar o Pilatos, o Herodes na cruz, dizer, vocês iam crucificá-lo agora, quem está crucificado é vocês. Mas na verdade isso aconteceu. Eles todos ficaram crucificados. Todos eles. Lá havia um do lado esquerdo, representando-os, para dali ir para o inferno. De qualquer maneira, toda a humanidade, todo o sistema religioso está na cruz. Está no Calvário, eles dizem, nós estamos no Calvário, estão mesmo. Mas de que lado? Todos nós estamos crucificados. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Mas de que lado? Em que condição? Aleluia, glória a Deus. Veja só, essa frase deve ficar guardada com você. Não é um patuá no pescoço, não é nada de trás da porta, nem na parede, debaixo do travesseiro, não é nada disso, não é a reza brava, não é nada disso, nem certas orações que cansam mais a Deus do que tudo. E o anjo do Senhor está esta noite entre cada indivíduo aqui e o inimigo. E o profeta ainda afirma assim, eu sei o que estou falando. Eu sei o que estou falando. Aleluia. Deus te abençoe, meu ouvinte. Deus te abençoe. Olha, tem uma cadeira na sua casa para esse anjo? Esse anjo não gosta de novela, não, viu? Não gosta de televisão, não gosta de futebol, viu? Não gosta, não. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Está chegando a hora de partir. Prepara-te a igreja para subir. Vigia sempre firme em oração. É
Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A Igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer no céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder.